Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí no primeiro trimestre de 2010 e estamos estudando nesse trimestre a revista da CPAD sobre a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E o tema é: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Hoje estaremos estudando aí a lição de número 7, que tem como título Paulo, um modelo de líder servidor. Nós temos aí como texto áureo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1, que diz o seguinte: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. E a nossa verdade prática diz: o líder servidor não age egoisticamente, antes serve ao povo de Deus com espírito voluntário e solícito. A nossa leitura bíblica em classe está em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 10. Leamos: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Glória a Deus. Então vamos ver que o apóstolo Paulo aqui, nesse capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 10, ele continua a defesa do seu apostolado, continua falando do serviço ao Senhor e as coisas, as situações que passa aquele que realmente serve ao Senhor. E ele novamente então aqui, ele se diz um servo, um cooperador, e ele inicia aqui então dizendo: nós cooperando também com ele. Veja bem que o apóstolo Paulo, ele não está dizendo aqui que eu sou tal, sou grande, porque eu coopero com Deus. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está dizendo que, como um servo, né, tendo aqui uma ousadia de dizer que ele tem um grande privilégio de estar ajudando a obra de Deus. Olha, os apóstolos, quando foram presos e apanharam, eles ficaram muito alegres por serem achados dignos de sofrerem pelo Evangelho. Ficaram maravilhados. Eles achavam que, como Jesus já tinha feito tudo morrendo na cruz, tinha pago já o preço pela salvação de todos, eles não precisariam sofrer, não precisariam passar por nada, e apenas eles transmitiriam a palavra de Deus, e Deus salvaria as almas, e pronto. Eles teriam uma participação muito pequena na obra de Deus. Mas quando eles apanharam, foram presos, sofreram, então eles ficaram maravilhados de poderem participar também, não só das glórias do Evangelho, mas também das aflições do Evangelho.
E aqui Paulo está dizendo exatamente isso, que ele era também participante das aflições desse evangelho, como servo, como sofredor, como aquele que passava por muitas coisas que o próprio Jesus Cristo havia passado. Então, ele diz, cooperando também com Deus nesse evangelho. Era um grande privilégio para Paulo sofrer pelo evangelho, porque Jesus sofreu até a morte. E Paulo consideraria então uma grande maravilha na sua vida, consideraria então ser uma grande honra para ele poder também dar a vida pelo evangelho. Muito diferente dos pregadores de hoje, muito diferente dos líderes de hoje, que não querem ser perseguidos, não querem sofrer, reclamam o tempo todo. Mas Paulo se gloriava nas fraquezas, nas aflições, nas tribulações, por poder passar pelo mesmo que Jesus passou. E ele então diz aos coríntios que ele estava exortando a eles para que eles não recebessem a graça de Deus em vão. Então alguém pode receber a graça de Deus e desprezar essa graça? Então Paulo novamente aqui está ali citando aqueles judaizantes, aqueles que queriam de toda maneira que as pessoas se circuncidassem e guardassem dias, meses, anos, né, se justificassem pela lei ou pelas obras para serem salvos. Então alguém que recebe a salvação, ouve o Evangelho, crê no Evangelho, mas de repente começa a achar que ele não merece ser batizado pelo Espírito Santo. Ele não merece ter um dom do Espírito Santo. Ele não merece ser salvo. E aí ele começa a fazer algumas coisas para merecer, começa a querer se justificar para poder conseguir alguma coisa de Deus. Então essa graça de Deus foi oferecida para ele tudo de graça, sem nenhum merecimento, que ele foi salvo. Então ele está pegando essa graça, está desprezando essa graça. Então a graça de Deus para ele foi vã. O apóstolo Paulo chega a escrever aos Gálatas e diz: vós que vos justificais pela lei ou pelas obras, da graça tendes caído. Perdeu. Porque a graça quer dizer que Deus nos oferece gratuitamente, sem nenhum merecimento, a salvação, os dons do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, tudo que Deus tem de bom, além do que temos agora, também as riquezas eternas. Somos co-herdeiros com Cristo. Somos filhos de Deus. E estaremos para sempre com o Senhor. Não existe maior riqueza do que essa. E Deus nos dá sem nenhum merecimento. Todo o preço que precisava ser pago, foi pago por Jesus Cristo, quando Ele se ofereceu em nosso lugar, morrendo por nós na cruz do Calvário. Então a graça de Deus deve ser recebida desta maneira, sem nenhum tipo de merecimento. Paulo não achava que ele era salvo porque estava sofrendo. Paulo nunca disse que por causa do seu sofrimento, da sua tribulação, é que Deus lhe deu dons do Espírito Santo, que até estudando a vida de Paulo nós podemos chegar à conclusão de que todos os 9 dons do Espírito Santo operavam na vida de Paulo. Deus se manifestava de todas essas 9 maneiras aí
dos dons, você pegue aí 1 Coríntios capítulo número 12 e veja os dons do Espírito Santo, os 9 dons, e depois estude a vida de Paulo, você poderá chegar à mesma conclusão. Mas Paulo nunca disse que mereceu isso. Paulo nunca disse que teve esses dons porque merecia, porque sofreu. Não, porque estaria dizendo que a graça de Deus foi em vão.